a fragilização da Constituição. Um dos exemplos da força normativa e do papel da regulamentação é essa questão que eu falo sobre a questão da crise de 2008. A tarefa do constitucionalismo, esse papel dirigente, o JJ Gomes Canotilho, que sempre é importante fazer em sua invocação, ele fala, mesmo que ele tenha abandonado num primeiro momento a sua tese dirigente, ele diz que ainda é importante a questão do constitucionalismo em face daquilo que se chama de triângulo dialético. A pergunta que se faz é, os países, ou um determinado país resolveu o problema de suas liberdades públicas, políticas? Segundo, ele resolveu o problema da distribuição de renda e da pobreza? Terceiro, a questão da segurança. Faltando um desses tripés ou dois deles, é porque ainda precisamos do papel do direito para demonstrar e para, no limite, fazer com que aquilo que tenha sido decidido pelo Constituinte seja cumprido, isto é, que a política vai ser o resultado daquilo que a Constituição diz que é, com todas as forças dialéticas, etc., mas é importante que haja este norte, no mínimo, para evitar a fragilização daquilo que é o compromisso constituinte. O papel, o discurso que nós temos que fazer do constitucionalismo é a garantia, portanto, dos avanços sociais e barreiras contra retrocessos. Nunca se sabe o que vem lá pela frente. Sempre é importante termos as cláusulas de proteção e as cláusulas a favor daquilo que são as conquistas que nós fizemos durante todos esses anos. Em termos de América Latina, quantos livros tratam de um novo constitucionalismo, por exemplo, equatoriano, boliviano, venezuelano, etc. E esse é um texto que Fábio e eu publicamos aqui na revista do IHJ de Minas. Parece que nós sentimos, às vezes, um pouco desconfortáveis em falar de um constitucionalismo nosso, tratando das nossas especificidades, dos nossos índios, dos nossos pobres, das nossas minorias, do nosso ensino. Eu tenho trabalhado isso com uma tese de uma Constituição dirigente adequada a países de modernidade tardia ou uma tese do Constituição dirigente adequada a países periféricos. Aí que eu não concordo com o Roberto Viciano e com o Rubem Dalmau, quando dizem que até a Constituinte colombiana, os processos constituintes, particularmente da América Latina, se haviam desenvolvido segundo o exemplo europeu de costas ou de espaldas para o povo. Eu penso que a Constituição de 88, nossa, o seu processo constituinte, embora congressual, construiu sim um processo que não se volta contra o povo, e ao contrário, penso que ele está inserido sim, porque até passou por um referendo 5 anos depois, e algumas da América Latina não. Eu penso que podemos sim falar dos avanços do novo constitucionalismo latino-americano. Todos adotam um modelo de Estado-providência, um Estado forte, Martônio, rejeita o Estado mínimo, isso está na Constituição, isso é legal. É importante a legalidade, sim, estava lá no final do século XIX, e tu citaste muito bem, sim, a lei importa, e principalmente se ela for uma Constituição. A pluralidade é uma constante nas Constituições. Há um ganho dos povos originários, principalmente na Bolívia e no Equador. A Constituição da Colômbia fala em territórios indígenas, o Brasil em nação indígena. A Venezuela, o Equador e a Bolívia fazem uma linguagem de gênero. Algumas até dão voto estrangeiros, e o Brasil, nesse ponto, até não dá. Fundamentalmente, o novo constitucionalismo tem características dirigentes. Vejam, as velhas teses de tantos anos atrás são tão importantes ainda para países periféricos. Alguns que avançam mais e outros que avançam menos. E há uma novidade mais nova, direitos da natureza e direitos dos animais, e homenageio aqui o meu querido amigo Fábio de Oliveira, que tem se dedicado muito a essa questão da defesa dos animais. Tudo isso eu posso dizer como eu me ufano de ser latino-americano com este constitucionalismo novo, dirigente, progressista, que
que aposta nas velhas questões que muitos consideravam superados, mas aqui ainda são muito importantes. O triângulo dialético, todas essas questões, e a importância da nossa doutrina, a importância da academia, daquilo que nós temos que construir enquanto cidadãos responsáveis que fazem uma reflexão, papel dos intelectuais, da construção de um discurso crítico que faça, sim, o constrangimento epistemológico ou científico, ou como queiram, das decisões, e que nós possamos fazer essa imbricação entre aquilo que cotidianamente se aplica nos tribunais da República com aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós ensinamos nas universidades, e vamos resgatar e vamos fazer com que o ensino jurídico seja um instrumento de emancipação da cidadania, e não, isso não é uma mera retórica, e não simplesmente reproduzindo velhos chavões, prêt-à-porter, prêt-à-penser, prêt-à-parler, que é aquilo que tem sido feito, lamentavelmente, dentro da grande parcela das faculdades de direito desse país. Nós temos uma grande missão a cumprir, e por isso eu trago este meu discurso de otimismo, de um discurso que tenta se colocar para a construção de um discurso antropofágico, trazendo todas as grandes questões dos clássicos e as teorias de fora, para adaptá-las aqui às nossas especificidades, porque nós temos um compromisso com toda essa gente desse país tão grande, e temos um compromisso, sim, com os nossos irmãos da América Latina, os compromissos dos países que ou já passaram ou passam os problemas que nós, de certo modo, e muito, já avançamos, mas que nós temos esse compromisso, sim, daquilo que é a questão da solidariedade. Encerro citando, homenageando a todos, e não poderia deixar de ser com aquele que é um dos maiores escritores do Brasil, que é Guimarães Rosa, é um mineiro, claro. E ele sempre diz que, e acho que isso é um ponto importante, que quem desconfia fica sábio. E sertão é o sozinho, sertão é dentro da gente, sertão é sem lugar. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros acho que não misturam. Mesmo que o que estou contando agora, depois é que eu pude reunir, relembrando e verdadeiramente entendendo, porque enquanto coisa assim se ata, a gente sente mais, é o que o corpo a próprio é, coração bem batendo. A gente tem de sair do sertão. Eu dizia que nós precisamos fazer uma antropofagia, nós precisamos nos valorizar, superar a síndrome de Caramuru. A gente tem de sair do sertão, mas só se sai do sertão tomando conta dele adentro de nós mesmos. Obrigado. Obrigado, professor Lênio. Hoje eu não tenho que usar a autoridade para controlar o tempo, todos estamos sendo tão britânicos que passo então agora a palavra ao nosso último conferencista da noite, professor Ivo Dantas, que é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco. De início, só a correção. Vossa Excelência quer me expulsar da UFMG? Ah, desculpa. Eu sou doutor pela UFMG. Perdoe. Através de nomes que eu os reverencio ainda hoje, como os de José Alfredo de Oliveira Baracho, Raul Machado Horta, Washington Albino, Orlando Carvalho e tantos outros. Senhora Presidente, meus colegas de bancada, meus senhores e minhas senhoras, eu não gosto de falar sentado. No entanto, por imperativo de saúde, faloei desta forma.
Quem não teve, não queira ter. E quem tem, sabe o que é. Crise de coluna. E hoje eu me meti a ser herói, subindo uma dessas ladeiras aí, que quando eu cheguei lá em cima, quase que telefono para o serviço de socorro médico de algum lugar, porque a coluna gritava, gemia, berrava, fazia tudo que tinha direito. Eu quero inicialmente homenagear também a professora Miraci e também, no outro extremo, a professora Flaviane, porque tenho certeza que sem o braço forte dela, pelo menos dentro do que eu senti ao longo dos contatos com o evento com certeza não teria o êxito que está tendo e que evidentemente terá. O texto apresentado era Constitucionalismo Transformador e Processo de Integração Latino-Americano. Comecei a verificar que hoje, e esse é o segundo evento de que participo, portanto estou atualizado, de que hoje estudar-se constitucionalismo latino-americano não é segundo time. Eu me lembro, e isso me foi dito por Colomé Viadel, professor espanhol, que era malquisto na Espanha, porque se dedicava à análise do constitucionalismo latino-americano. Foi preciso que autores como Francisco Fernandes Segado se voltassem para o constitucionalismo latino-americano, inclusive Segado escrevendo 2 ou 3 obras de peso sobre o constitucionalismo na América Latina, para que a Europa admitisse que Colomé Viadel não era de segundo time, mas que hoje nós éramos e somos uma realidade que merece ser olhada e que merece ser estudada. Estamos quase invertendo a situação. E aí, se os senhores forem atrás e verificarem, a produção bibliográfica sobre o constitucionalismo latino-americano hoje é enorme. Eu fiz uma relação aqui grande de textos que possuo, todos sobre o constitucionalismo latino-americano. No entanto, ao lado dessa produção, nós temos um fator que deve ser mencionado. A comunicação difícil para que nós, estudiosos do constitucionalismo latino-americano, possamos trocar ideias, porque cada um fica como que como se fosse uma ostra, trancafiado, e só eventos como este fazem com que se abram essas ostras e as expressões, as palavras, os conteúdos sejam apresentados. Eu me lembro que na pós-graduação, quando eu iniciei há 5 anos, a minha disciplina de Direito Comparado, e eu voltei para a América Latina, fui criticado. Tendo inclusive um professor da faculdade, numa prova de que nunca leu nada que eu tinha escrito, dizendo que eu escolhi estudar a América Latina porque eu só sabia português e espanhol. E eu perguntei a ele se ele tinha aberto algum trabalho meu algum dia. Ele disse que tinha. Eu disse, mentira sua. Porque se você leu, se você viu, você sabe que a gente... Mas essas discussões não adiantam muito, porque só dão aso, só dão corda para que a situação se complique. E a verdade é que hoje, estudando constitucionalismo latino-americano, que iniciei no Recife há 5 anos, hoje existem vários outros colegas que de repente viraram não só constitucionalistas,
mas também viraram constitucionalistas latino-americanos. E aí eu fico alegre quando ouço Lênio dizer que fez um trabalho de levantamento sobre as características do constitucionalismo latino-americano. Porque autorizar que dizem que não conhecem nenhum texto neste sentido. Isso está escrito na introdução ao livro O Direito na América Latina, onde o seu autor diz: eu não conheço nenhum texto que levante as diversas constituições da América Latina. Você tem, sim, constitucionalismo no México, constitucionalismo do Paraguai, na Argentina, no Brasil, no Equador, etc. Mas um que faça uma fotografia panorâmica, puxando dali o que há de ponto em comum nos diversos sistemas, eu não conheço nenhum. Este mesmo autor, o Prime, se eu não me engano, o nome, ele tenta fazer isso, mas dizendo que está fazendo por iniciativa própria, porque não tem por onde se guiar, não tem por onde partir, não tem nada. Ora, na verdade, e aqui eu vou, feitas essas observações, entrar na linha de Lênio e de Martônio, na verdade, eu não sei como admitir a possibilidade de se dizer uma data exata de início desse novo constitucionalismo latino-americano. Porque uns apontam a Colômbia, desse ano, por exemplo. Outros já apontam a Constituição Brasileira de 88. E por aí você vai variando, sempre lembrando aquela lição da teoria da história, de que ciclos históricos, fases da história, idades da história, não são como um bolo ou um pudim, que você tira um pedaço e fica o espaço. Não, e Jean Batista Vico está aí, eles se interpenetram, há dois passos para diante, um passo para trás, dois para frente, no sentido de que há uma interpenetração das diversas ideias e dos diversos períodos. E aí eu concordo plenamente, em gênero, número e grau, com o Martônio. Não se pode estudar direito constitucional sem o conhecimento da história. E aqui eu me lembro agora de fazer uma homenagem à Constituição de Cádiz, que está completando 200 anos, né? Exatamente, a PEPA, que está completando 200 anos exatamente em 2012, e que teve uma influência marcante no constitucionalismo brasileiro. Constitucionalismo esse que o próprio texto de 24 incorporou algumas ideias do texto de Cádiz. Que o constitucionalismo de 24, aí vai uma interpretação social, econômica, se quiserem, ao conseguir, ao consagrarem o chamado voto censitário, o fazia não por outro motivo, mas apenas, e acho que foi Lênio quem disse isso aí, e já dizia Franklin de Oliveira, apenas porque era aquela velha teoria, só sabe escolher quem tem. Quem não tem, não sabe escolher. Então, como ninguém sabia nada, havia um Z na estratificação social, na parte de cima os que nada sabiam, mas tinham. E na parte de baixo os que nada sabiam, mas também nada tinham. Então vamos deixar que os de cima exerçam o direito de escolher os governantes. E aqui eu faço uma crítica ao grande Rui Barbosa de Oliveira, quando, sob o fundamento de que iria estimular a educação primária gratuita, que não era obrigatória no Império, proibiu na República o voto do analfabeto. E, para surpresa, a primeira Constituição da República não consagra a educação primária gratuita. São as contradições da nossa história. Pois bem, essa evolução de direitos e garantias terá que ser entendida sob o ponto de vista histórico. Não pensem os senhores
que quando Getúlio Vargas aderiu aos direitos sociais, aos direitos do trabalhador, o fez por uma benesse. Não, não tem isso. A história é cruel, a história cobra. Se você aqui tem uma posição, meu amigo, pelo menos uma coerência vamos exigir de você. E aí a Constituição de 34, quando chega no Estado Novo, cai, que na verdade só teve uma vigência de 9 meses, porque a intentona de 35, no Rio Grande do Norte, um ato institucional, botou a Constituição de 34 debaixo do sapato, em 37, volta 46, e aqui é um detalhe. Nós sempre fomos devedores inveterados da chamada recepção legislativa. Eu não sou a favor, longe de mim, principalmente porque ensino direito comparado, de que se possa pensar nos dias de hoje em um sistema jurídico sem levar em conta o que existe extra-território, além do território. Não. Agora, sou contra, sim, a incorporação a título de ventrílogo que se costuma fazer no Brasil, não só em matéria de legislação, de instituições, como também de doutrina. Como também de doutrina. E aí se pega, por exemplo, o modelo da medida provisória da Itália e se transporta para cá. Na verdade, por que se transportou para cá? Porque a expressão decreto-lei estava queimada no Brasil. Por conta do decurso de prazo que caracterizava o decreto-lei. E aí vem esse cidadão chamado Saulo Ramos e consegue uma saída imoral para a medida provisória, que é a possibilidade da reedição. E depois, mais ainda, da convalidação dos efeitos da medida provisória. Como é que você vai convalidar o que nunca existiu? Por quê? Porque se a medida provisória perde a sua eficácia desde a data da vigência, se não for convertida, evidentemente que eu não tenho como homologar, ratificar esses efeitos da medida provisória não convertida. E, além de tudo, repetidamente reeditada. Eu estava num congresso na Itália e fomos jantar depois na casa do presidente do Tribunal Constitucional italiano. E ele, sabendo que eu tinha um livro sobre medida provisória, acho que foi Everaldo Gaspar quem disse a ele, aí veio me perguntar o que era no Brasil que se chamava de reedição de medida provisória. Eu aí tentei, dentro do possível, dizer o que era. Ele disse, eu estou perguntando porque meu filho está escrevendo sobre isso. E o que é que os senhores chamam lá de convalidação da medida provisória? Eu disse, ministro, juiz, magistrado, professor, excelência, aqueles adjetivos todos, enquanto pensava na saída. Na verdade, eu não sei lhe dizer o que é convalidação de medida provisória. Porque do direito brasileiro, é no direito administrativo que existe a convalidação dos atos. Agora, na medida provisória, não. E se Vossa Excelência permitir, é melhor nós ficarmos por aqui, vamos tomar nosso espumante que está ali já, olhando com cara de não muito simpático, por ter ficado de lado e jogado em segundo plano. Vem aí a importação também, porque estava na moda pelo outro lado do Atlântico, da reserva do possível. E aí se faz uma festa. Eita, que descobrimos agora a saída para o não atendimento das necessidades em relação à saúde em casos de urgência. É a reserva do possível. Que, aliás, essa semana, eu ainda não li o texto, mas saiu uma lei dando um prazo de 60 dias para que se preparassem os ambientes todos. E aí eu quero ver os defensores da reserva do possível, onde é que vão parar. Por quê? Porque trazem um instituto de lá para cá, quando as condições são outras e a causa de pedir é outra. A causa de pedir é outra. Tem nada a ver
com o exemplo que se quer aplicar no Brasil de medida, como é, da reserva do possível. E aí nós começamos a ter todo um sistema, vejam bem, legislativo, doutrinário e jurisdicional, fatiado e ventrílogo, dizendo que os outros disseram extramuros. Estou lendo um trabalho, que não cito o autor, porque não me lembro agora, onde ele diz que o Supremo Tribunal Federal entre nós não segue nem a jurisprudência dele. Você deu um exemplo ali agora. Então, como é que você pode mencionar, por exemplo, o efeito vinculante? Se às vezes, eu me lembro, era um conceito antigo, eu era estudante de Direito, e escrevi um artigo chamando Jurisprudenciomania. E eu dizia lá, às vezes o sujeito encontra uma decisão, aí bota jurisprudência, da jurisprudência na petição. E naquela época eu escrevi porque o assunto era de uma senhora que roncava e o marido conseguiu o desquite litigioso do 317 do Código Civil antigo, porque ela roncava e aquilo era injúria grave. E pouco tempo depois, outras coisas assim, eu fui colecionando. Não deu muito tempo. Eu vi comentário de que um determinado advogado de família estava usando tudo isso como jurisprudência. Era um caso. Esse do ronco foi até aqui em Minas. Pois bem. E aí Lênio se referiu ali à questão da teoria do fato do Supremo. A teoria do fato, meu amigo, ou do domínio do fato, perdão, você está querendo demais. Pior é o ministro confundir denúncia com pronúncia. Foi preciso que Marco Aurélio, que não tem nada a ver com processo penal, nem com direito penal, chamasse e fizesse a correção. O outro diz que vai raciocinar em termos da teoria da prova no processo civil para aplicar no processo penal. E aí você diz Malatesta. Malatesta foi clássico na teoria das provas. Agora, eu vou até imaginar que ele tenha sido de agora. Será que a teoria caberia aqui para o sistema e para o momento e para o momento nacional? Não sei. E aí tudo isso vai deixando de lado, sabe o quê? Aquilo que nós estamos tentando conseguir hoje ao estudarmos o constitucionalismo latino-americano. A unidade nacional e, ao mesmo tempo, um pluralismo jurídico dentro dessa realidade. Não é aquela realidade, aquela unidade nacional para a criação de partido político, não. Não é aquilo. Aquilo é uma das grandes blasfêmias que existem no sistema brasileiro. O sujeito fala que o conceito não é matemático, mas de repente ele diz os quocientes que deverão ser alcançados nas unidades da federação, etc. Lá se vai. Unidade nacional tem que ser baseado exatamente como resultado desse pluralismo cultural. E aí também não é nenhuma novidade. Já Gilberto Freire, na Casa Grande Senzala, obra que eu consegui ler, porque estava operado das amígdalas, me perdoem, depois eu fui reler, eu tinha 18 anos quando li a primeira vez, Gilberto Freire já discutia, já analisava, já debatia essa questão lá em Casa Grande Senzala e depois de Sobral e Mucambos. Então não há nenhuma novidade, não é nada demais desse pluralismo constitucional, ou pluralismo jurídico e político, de que tanto se fala hoje e de tanto se quer valorizar. A Constituição de 88, e aí é um ponto de vista pessoal, não nasceu de costas para ninguém. Pelo contrário, digo, dentro das minhas limitações, que é o melhor documento constitucional que o Brasil já teve. Agora, não se culpem a Constituição Federal de 88 pela covardia em torná-la efetiva. Aí a história muda. Porque os mesmos cidadãos, dá até vontade de dizer cidadãos, né? Os mesmos cidadãos que iam para o palanque, eu me lembro em Pernambuco,
muitos deles. Eu assinei a Constituição Cidadã. Daqui a pouco estava lá defendendo e apoiando uma proposta do ex-deputado Regis de Oliveira, de São Paulo, que quer diminuir o texto da Constituição para 70 artigos. E ele mesmo chama de lipoaspiração constitucional. Se tanta mulher bonita está morrendo na sala da lipoaspiração, era bom que esse projeto morresse também. Mas não, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Então vejam os senhores que nós estamos lá. Agora, a Constituição não tem culpa de não ter sido efetivada. Ah, mas vamos criar outra Constituição. Vamos partir do zero. Vamos partir do zero. O que nós temos de fazer, essa é a opinião pessoal, é tornar efetivo aquilo que a Constituição diz que é. E não me venham para cá e falando de constitucionalismo simbólico. Porque símbolo é a bandeira nacional e o hino nacional. Esses são símbolos. Constituição, símbolo não, senhor. Constituição é documento jurídico, político positivo. E como tal tem direito de se exigir. Agora, vai exigir? Quem torna efetivo? O executivo não tem interesse. O judiciário tem medo. E aí está o exemplo do mandado de injunção. Depois de mais de 24 anos jogando o mandado de injunção no lixo, se tentou aplicar ao direito de greve do serviço público, da mesma forma que na época de Fernando Henrique se entrou com uma ação de inconstitucionalidade por omissão. À época eu era advogado do Sindicato dos Servidores Públicos e todo mundo vibrou. Eita, agora vai sair aumento. Eu digo, se acalmem, não vai sair aumento. Vai, porque o presidente é obrigado agora a dar aumento. Ele deu 0,1%. Cumpriu a determinação do judiciário. Por quê? Porque o judiciário não disse que era para suprir as lacunas do passado, aquela coisa toda. Agora, ontem, ou foi antes de ontem, Lênio até, ontem à noite nós comentamos muito isso, entra-se com um ADIM para tornar nulos os atos provenientes da reforma da Previdência Social. E eu estava vendo hoje à tarde na internet, na lista dos juízes, é tanto elogio, meu amigo, que eu pensei, eu digo, rapaz, só temos 2 analfabetos do Brasil, Lênio e eu. Porque nós dois concordamos de que não valia nada o negócio. Tem um que diz, é tão brilhante a argumentação e a redação que merecia ser posta numa vitrine. Lindo, e é um conterrâneo teu. Entendeu? O Rio Grande do Sul também tem algumas coisas assim, não tem? De modo que, ao meu ver, e esse é um ponto de vista pessoal do qual não abro mão, a Constituição de 88 não tem nada de estar precisando de ser lipoaspirada, nem de ser modificada. Claro que ela pode necessitar de um ponto aqui, um ponto ali. Eu digo sempre de que as cláusulas pétreas que hoje estão profundamente sendo jogadas ao lixo, é da teoria. Eu comparo as cláusulas pétreas como uma cirurgia plástica, já estou caminhando para encerrar. É aquela senhora que vai ao cirurgião plástico e diz, olha, eu estou com meus seios caindo, eu estou aqui do lado da barriga, na coxa, eu tenho as gorduras que caem por cima do biquíni. Meu marido gosta delas, não mexa aí. Agora, eu quero tirar a papada, quero puxar o róio para cima. E onde é que nós vamos fazer isso e quando? Onde e quando é o procedimento da reforma constitucional? A banha que ele não vai poder mexer, porque ela não vai poder mexer, porque o marido adora e fica louco quando vê, são as cláusulas pétreas. Agora, se dizer que se consagra muita cláusula pétrea no Brasil, na Constituição de 88, é porque não conheceu a história do momento. Nós vimos de um período onde o texto constitucional dizia é assegurado o mandato de segurança, é assegurado o habeas corpus. Mas quando chegava no final da Constituição, dizia não caberá habeas corpus nos crimes contra a Lei de Segurança Nacional,
que eram todos que se queria. Um jornalista, porque disse que a filha de Geisel parecia uma girafa, foi processado contra a lei, pela Lei de Segurança Nacional. E aí, como ficamos? Precisa de alguma alteração? Precisa. Não estou dizendo que não precisa. Agora, não para tirar. Cláusula pétrea aí foi lançado este conteúdo exatamente em razão do momento histórico que se vivia. Daí a consagração dos direitos e garantias individuais nas cláusulas pétreas. Que aqui eu conto uma breve história. No período da revisão constitucional, o senhor Nelson Jobim apresentou ao Congresso Revisor uma proposta de PEC, onde substituía o inciso 4 do parágrafo 4º, direitos e garantias individuais, pela expressão direitos consagrados no artigo 5º. E foi o dia em que o Brasil gastou dinheiro com o Congresso Nacional de uma forma melhor possível. Porque caiu uma tromba d'água em Brasília. O Congresso não teve quórum. E o prazo era aquele dado pelo Supremo Tribunal Federal, os senhores conhecem essa história. E a emenda não foi aprovada. Mas qual é a diferença de direitos e garantias individuais para o artigo 5º? Exatamente aí a maldade. Porque não se incluiria o 6º, não se incluiria o 7º, não se incluiriam outros artigos que estejam relacionados com direitos individuais, com direitos sociais, com direitos econômicos, porque a limitação expressa era pura e simplesmente do artigo 5º. Senhora presidente, acho que já estou na minha meia hora e não quero quebrar o que vem acontecendo, e já foi elogiado até pela senhora. Quero finalmente agradecer a oportunidade de vir a Ouro Preto, principalmente participar deste evento, que hoje já tem data, já tem sua história dentro do calendário cultural jurídico brasileiro. Muito obrigado. Obrigada, professor Ivo Dantas. Novamente agradecendo a todos pela não necessidade de usar a autoridade que foi me conferida por coordenar essa mesa. Gostaria apenas de dar 3 informações. A primeira delas é justificar a ausência de Ailton Krenak nessa mesa de hoje, em razões de saúde. Ele lastimou muito a não estar aqui presente, nos prometendo que domingo provavelmente conseguirá vir, o que nos entristece muito, porque a importância dele nessa discussão abrilhantaria ainda mais essa mesa. Uma segunda questão é convidar a todos, né, para o nosso dia de amanhã, a partir das 10 horas da manhã, salientando que amanhã pela manhã o evento ocorrerá no auditório da Escola de Farmácia, aqui mesmo no Centro Histórico. E, por fim, agradecer a mestre de todos nós que estudamos na UFMG, a professora Miraci, não é? E, mais uma vez, deixar o agradecimento e a homenagem especial desse dia a ela. Boa noite a todos e até amanhã.
Agora sim. Boa tarde a todos. Vamos iniciar o painel 2, que o professor Marcelo Catoni, que estava programado para apresentar e comentar esse painel, ele infelizmente não estava sentindo bem, não pôde comparecer. E painel 2, dentro do eixo temático, processo de descolonização do saber, pluralismo epistemológico e novas subjetividades. Nós contamos com a participação do professor Ricardo Sanin Restrepo, da Universidade de Caldas, Colômbia, professor da universidade, autor de vários livros, entre eles a Teoria Crítica Constitucional, professor convidado da Universidade de Londres, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e da PUC do Rio de Janeiro, entre outras universidades. O professor Fábio Correia Souza de Oliveira, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador visitante e pós-graduação, lato sensu da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pós-doutorado em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista da CAPES no mestrado e doutorado, inclusive em Coimbra, bolsista do CNPq no pós-doutorado, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor da Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, coordenador e professor do mestrado e doutorado em Direito da Universidade de Estácio de Sá. E o professor Carlos Teodoro José Ugenei Irigaray, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso, pós-doutor em Direito Ambiental pela Universidade da Flórida, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador do Programa de Mestrado em Direito Agroambiental da Universidade Federal do Mato Grosso e membro do Conselho Diretor da Universidade Federal do Mato Grosso, procurador do Estado do Mato Grosso, presidente do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Nós iniciamos nossos trabalhos, então, com a palestra do professor Dr. Ricardo Sanin Restrepo, da Universidade de Caldas, Colômbia. Professor. Muy bien, buenas tardes. Yo también quiero disculparme, voy a hablar en español, lo trataré de hacer de una manera lenta para que podamos entender. Muchas gracias al profesor José Luis Cuadros, a la organización del evento, al profesor Fernando Dantas, por esta invitación. Yo quiero hablarles hoy, mi trabajo desde hace muchos años se ha centrado en la posibilidad de la democracia y la posibilidad de encontrar dentro de las democracias al sujeto político, al sujeto de la acción política, que es el pueblo, que sigue siendo un concepto que nos resulta elusivo, que se nos escapa fácilmente y que ha sido recubierto por otro tipo de institucionalidades, de lógicas dentro de las democracias liberales. Esa búsqueda del pueblo yo creo que es el tema fundamental de cualquier discusión sobre la democracia. Y creo que la apuesta política en América Latina, en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, está dirigida precisamente hacia una auténtica democracia. Una de las discusiones fuertes dentro del derecho constitucional hoy es sobre la soberanía. ¿Y dónde está ubicada esa soberanía? Michael Hart y Tony Negri dicen que hoy la soberanía está dislocada, que no es suficiente quemar Washington, quemar a Londres, quemar a Wall Street, porque la soberanía se encuentra en muchos lugares. Una reflexión que tendríamos que hacer es entender que las soberanías clásicas del Estado-nación, del modelo westfaliano europeo, hoy son soberanías porosas, son soberanías flexibles y que fundamentalmente la aparición o la existencia del Estado-nación sigue siendo fundamental
para organizar el capital, para organizar la ideología del mercado. Porque finalmente lo que hoy tienen los estados-nación, que requiere el capital y la brutalidad del capital y la capacidad del capital de excluir, de crear la miseria, de crear la pobreza, de crear guetos, de crear grandes jerarquías, reside aún en el poder, la policía que tiene el Estado-nación. Una de mis preocupaciones en este sentido ha sido, y en esto tal vez la calificación que me ha dado alguien es que soy un anticonstitucionalista. Y yo creo que es cierto, y uno de los problemas que enfrenta la teoría latinoamericana con estos nuevos apareceres, con estos nuevos fenómenos, estos nuevos eventos políticos, es tratar de configurar realidades teóricas con instrumentos teóricos que realmente fueron fabricados para la colonización, que fueron fabricados para silenciar. Y nuevamente acudo a esta idea que creo que es fundamental para hacer cualquier tipo de teoría hoy, y es lo que Boaventura llama la doble cara de la colonialidad. Por lo tanto, tenemos que tener los ojos muy bien abiertos porque conceptos y significados como libertad, como democracia, tienen dentro de las estructuras internas, por ejemplo, de Occidente, de Europa, una lógica que, mostrada hacia los proyectos de colonialidad, son monstruosos, ¿no? Producen grandes alteridades, grandes diferencias, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado en cómo analizamos y cómo finalmente encauzamos nuestro pensamiento a estos nuevos fenómenos. Yo creo que la estructura del liberalismo europeo y su proyecto de colonialismo y luego de colonialidad está fundamentado en la asfixia, está fundamentado en la desaparición de la verdadera democracia. O sea, si hay algo que sea la columna vertebral del liberalismo europeo, es agotar, asesinar la democracia. Obviamente las tensiones democráticas están fundamentadas en que sigue habiendo imaginación política, que es una imaginación política que nunca cesa, que siempre está luchando por pervivir, y las formas liberales a partir del derecho, a partir de la economía, son formas de ocultar la democracia, son formas de disfrazar la democracia. Por lo tanto, lo que nos espera es una tarea muy difícil. Es un verdadero arte encontrar dentro de estas manifestaciones lecturas diversas a las tradicionales. En ese sentido, la estructura del liberalismo creo que está basado en esa lucha contra la democracia, contra la auténtica democracia, en tres elementos fundamentales. La primera, una privatización constante de lo público, sobre lo cual hablaré después. Segundo, la contención de los antagonismos. En ese sentido, es la idea de que el derecho, por ejemplo, la economía, con sus gramáticas especiales, sirven para neutralizar los antagonismos, sirven para ocultar los antagonismos y sirven para crear una narrativa completamente artificial de que los antagonismos han desaparecido, que los antagonismos son cuestión de adecuación de textos, adecuación de lógicas, subsunciones. Precisamente mi apuesta es que la democracia es la única y auténtica forma de lo político, porque es la única forma que parte del antagonismo, donde el antagonismo no ha sido decidido de antemano, donde no hay un desenlace prefigurado para el antagonismo. Y la tercera, que también desarrollaré en la ponencia, es la promesa fallida del capitalismo, la promesa fallida de la democracia.
Sobre estos tres elementos, privatización de lo público, contención del antagonismo y promesa fallida de la democracia, podemos encontrar la emergencia del verdadero pueblo, de las verdaderas democracias. En ese sentido, la economía y el derecho moderno han jugado un papel fundamental, ¿no?, para vencer la democracia, para reducir la democracia en esos tres aspectos que menciono. La economía, ¿cómo? Primero, tiene dos fases: la forma de ocultamiento de la democracia, la forma de contención de los antagonismos. Primero, la economía, como es obvio desde la lectura de Marx, como lo evidencia luego recientemente Ellen Wood, la economía el derecho crea garantías, ¿no? Entonces estamos supuestamente en la imagen, bajo la idea de que estamos en un mundo lleno de garantías, de derechos, que podemos proteger los derechos. Pero la economía, al establecer la prevalencia del mercado, al establecer que el mercado tiene unas dinámicas que se autorregulan, lo cual es completamente falso, y es tal vez el sello ideológico primordial de la economía, crea una desprotección biopolítica absoluta de los seres humanos en el mercado. Porque realmente en el mercado no estamos sometidos a ninguna norma, a ninguna garantía, a ninguna protección. Entonces el derecho puede asegurarnos una protección que es imaginaria, porque realmente nuestro sometimiento biopolítico al mercado es gigantesco. Y ya no es solo como lo pensaba Marx, ¿no?, que es la desregulación de la fábrica y la libertad de la fábrica, porque finalmente la lucha política del siglo XIX y del siglo XX fue politizar la fábrica. Ahora es un mercado mucho más impreciso, donde como seres humanos, como sentido de comunidad, estamos sueltos a ser victimizados por el mercado. Pero la segunda, y en esto comparte exactamente los mismos rasgos del derecho, la idea de la economía política inglesa, ¿no? La idea de la economía política inglesa es: el mercado proviene de leyes naturales que solo se entienden a partir de la ciencia. Y para entender esto, solo son unos pocos privilegiados del conocimiento quienes tienen acceso a esas extrañas mecánicas, a estos elementos esotéricos. Y por lo tanto, por ese lado la economía, pero el derecho también, cuando reificamos la Constitución, cuando los mismos constitucionalistas y la misma tradición jurídica lo que logra es convertir a la Constitución en un texto sofisticado, raro, de imposible comprensión, lo que hacemos es un corte, una fractura con la democracia. Por lo tanto, la economía y el derecho están por fuera de contención, están por fuera de discusión. Y hay un apropiamiento de unas élites de esas constituciones y de los principios del mercado. Perdón. Por lo tanto, la verdadera, la auténtica democracia es una reapropiación, y una reapropiación que tiene que ser violenta de la Constitución. Y miren cómo hoy las constituciones liberales, y tendríamos que distinguir, no caer en el error de hablar de la Constitución de Venezuela o la de Bolivia o la de Ecuador como constituciones enmarcadas dentro de la tradición liberal, porque no tienen nada que ver. Y un elemento definitivo para ello es el siguiente: las constituciones liberales, por ejemplo la colombiana, tiene una parte de esa constitución, que es la parte de los derechos, las garantías, que están saturados de intervención social. En otras palabras, son constituciones abiertas, transparentes, en esa parte de los derechos, los principios, las garantías, donde los ciudadanos o los grupos pueden apropiarse de la Constitución para buscar no solo defensa de sus derechos, sino creación de espacios democráticos. Sin embargo, esas constituciones liberales tienen otra parte, y no necesariamente es la orgánica, sino que es una parte más oculta, es más difícil, que es la parte donde se toman las decisiones.
¿no es cierto? Y es aquella parte completamente encriptada, misteriosa. Es la parte donde se reúnen los ministros de Hacienda, donde podemos tener una ley parlamentaria con grandes derechos, grandes alternativas democráticas, sin embargo, con un decreto reglamentario hecho por técnicos, hecho por economistas, hecho por juristas, se desmonta toda la Constitución. Entonces la parte de los derechos finalmente está sometida a que esta otra parte, la parte oscura, donde está la economía, donde están los foros cerrados, donde están las decisiones ocultas, se desactive la Constitución. Y desde ahí entonces se programa el asesinato de la democracia misma. Slavoj Žižek, el filósofo esloveno, siguiendo esta lógica básicamente de cómo las constituciones han servido, o sea, mi tesis es fundamentalmente que la historia del liberalismo es la historia de la tensión entre democracia y liberalismo, donde el liberalismo pone en movimiento una serie de proyectos muy sofisticados para controlar la democracia. Y la última etapa, la etapa más refinada, más fina de control de la democracia, es a partir de las constituciones. Es a partir de las constituciones. Y les vuelvo a contar, qué pena los que ya han oído esta historia, esta anécdota. Cuando Jefferson está en París, le escribe a Madison diciéndole sobre la Constitución de Filadelfia: es una constitución creada para el imperio, es una constitución creada para la expansión, ¿no? Pero lo está diciendo no solo en términos de Estados Unidos como nuevo imperio, está diciendo como un agente, lo que está diciendo en el trasfondo es: la Constitución es el agente ideológico fundamental para controlar las democracias. Este es el fenómeno que va a tener un efecto de cascada en América Latina, donde los antagonismos de pueblos combativos, los antagonismos de pueblos de personas que han sido ocultadas, que han sido negadas en la vida, va a poder controlar. Entonces toda la idea, por ejemplo, de jueces leyendo la Constitución. Y claro, tenemos ejemplos, y acá un vivo ejemplo en Carlos Gaviria, de cómo un juez puede crear espacios de contradicción a los frenos democráticos y puede crear espacios de libertad, pero eso tiene un límite, y ese límite es la misma idea de la biopolítica enmarcada dentro del mercado. Mientras que la regla siga siendo el mercado, las lógicas dentro de la Constitución van a seguir siendo una forma de afirmar esas lógicas del mercado. Dentro de la tradición liberal, como les digo, la Constitución es el intento más exitoso de los antidemócratas por controlar ese pueblo que es un pueblo desarticulado, claro, es un pueblo que habla en 1000 voces, y por lo tanto se requiere del derecho para organizarlo, para domesticarlo. Esos antagonismos, Slavoj Žižek dice que hoy los antagonismos fundamentales en los que vivimos en esta contradicción del mercado, de las soberanías porosas, del gran poder ideológico, de un supuesto fin de la historia, están concentrados en cuatro. Uno, y todas son apocalípticas, ¿no? Lo que nos está diciendo básicamente, o la lectura que uno tendría que tener dentro del derecho constitucional es: cualquier discusión sobre filosofía política, cualquier discusión sobre derecho constitucional tiene que tener en cuenta esos 4 elementos del antagonismo fundamental. El desastre ecológico, 1, la propiedad privada convertida hoy en un mundo distinto que es la propiedad intelectual, las implicaciones socioéticas de los desarrollos tecnológicos, que finalmente es una cuestión de bioética, pero el cuarto elemento, el cuarto antagonismo es el antagonismo central, y es el antagonismo entre incluidos y excluidos, y es ahí donde está la democracia. El antagonismo fundamental que ha tratado de ocultar el liberalismo
es el antagonismo entre incluidos y excluidos. La definición de Agamben de pueblo es: un pueblo es aquel ser ficticio político del que hablan las constituciones, la Declaración de los Derechos del Hombre, y es la idea de la totalidad, de todos incluidos, todos incorporados a un cuerpo político. Pero esa totalidad siempre tiene un excedente, un faltante, que es su base misma, su eje primordial. Y ese eje primordial es el pueblo oculto, los que no existen, los invisibles, los marginados, los miserables, los atropellados y enterrados por la historia. En ese sentido, ese cuarto antagonismo, lo que estamos hablando acá es, si no tomamos en serio como fundamento de la filosofía política el cuarto antagonismo entre incluidos y excluidos, que es donde está la democracia, cualquier discusión sobre derecho constitucional que, por ejemplo, afirme la autonomía de América Latina, la soberanía y el fin de la colonialidad, es vacía. Por ejemplo, lo dice Zizek de una manera muy bella: si los tres primeros antagonismos, o sea, el ecológico, el bioético y la propiedad intelectual, no tienen el apoyo, el cuarto antagonismo, estamos haciendo simplemente caricias al sistema. Es más, estamos ayudando a engrosarlo. Porque entonces el problema ecológico se vuelve un problema simplemente de conciencia ecológica, de botar el tarrito en la caja que es. El de propiedad intelectual se vuelve un simple problema legal muy complicado. El de la bioética se vuelve un problema ético, pero no se vuelve un problema de sistemas, no es un problema de cuestionamiento directo, por ejemplo, al capitalismo, al colonialismo, ¿no?, a las exclusiones bárbaras. Entonces, sin ese cuarto, cualquier discusión que tengamos o que hagamos desde América Latina